bata no lobo. Nossa conversa de agora, hein? Vamos ler Atos 20, quando Sustância, o Paulão de Tarso, chamou os presbíteros da igreja de Éfeso em Mileto e diz assim: cuidem de vós mesmos e de todo o rebanho, na qual o Espírito Santo os colocou como bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo dentre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de você. Portanto, vigiem, lembrando que durante noite e dia, durante 3 anos, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu vos entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre os que são santificados. Dentre vós surgirão lobos devoradores. Como é que o lobo entra na igreja? Primeiro, o lobo entra pela nossa falta de discernimento espiritual. Para uma pessoa se tornar membro da igreja, não sei como é que é aí. Aqui, depois de passarmos por um trilho de 12 lições, aqui na 8ª, os presbíteros, os pastores entrevistam a pessoa e confiamos na resposta que a pessoa dá. Às vezes, a aparência de piedade, a eloquência pode enganar a liderança. E o lobão e a lobona está aí. Em segundo lugar, é pela pressa de receber pessoas. Nós vivemos um tempo de pressão da numerolatria que é brutal. Ao mesmo tempo que a gente vive aquela tensão de crer na obra sobrenatural e soberana do Espírito Santo, que é quem faz nascer de novo. Às vezes a igreja não tem critérios para receber a membresia, nem tem esse acompanhamento da liderança, do pastorado, dos irmãos que ensinam a palavra, e o negócio é pôr gente para dentro, pôr gente para dentro. Há tensões nisso. A tensão é quanto tempo ele deve ficar na classe de membro, ou se ele pode decidir, eu sou crente, e ser batizado e recebido. Tensões que existem no nosso coração. Das duas maneiras nós arriscamos. Porque o lobão aí, ó, ele aprende tudo, ele aprende a teologia, ele sabe falar, ele sabe a ortodoxia, ele sabe tudo, mas ele é lobo, ele não nasceu de novo, seu coração não foi transformado. Olha para você ver aí alguns comentários da internet que a gente não sabe aquilo ali, o que é aquilo, gente boa. Terceira maneira que o lobo fica no meio do rebanho é pelo passapano, ou para quem quer uma palavra melhor, porque vai tolerando o pecado no meio da congregação. Não é tratado biblicamente, não tem ética cristã, a teologia não é observada, a teologia bíblica. Não há exortação bíblica, disciplina bíblica amorosa, seja do púlpito, seja no ensino pessoal, nas células, e quando o conselho ou a liderança da igreja entende que a pessoa, depois de ser exortada na palavra e permanecer dura de coração, ela deve ser chamada com 2 ou 3 testemunhos, exortada biblicamente. Se ela permanecer dura, ela tem que ser desligada da congregação como alguém que não é de fato de Jesus. Esse é um outro problema hoje, porque o lobão, o lobo, disciplinado nessa igreja, vai para outra igreja e já entra como professor de escola bíblica, líder de louvor, barará, bororô. Quarta maneira que o lobo entra é pelo fascínio da influência e de la plata. Ele vai contribuir bem. Ou aquelas pessoas que já querem chegar e já ter microfone. Uma pessoa chegou uma vez aqui na 8ª e disse: é muito difícil ser levita aqui nessa igreja. Aí eu falei: gente boa, primeiro que as tribos acabaram, não tem mais Levi, nem Dan, nem Gad, nem... Todo mundo aqui agora é lavado no sangue do Senhor Jesus. Mas vamos lá, levita também era porteiro.
Então você vai cuidar do estacionamento. Menino, foi um bafafá. Eu não fico aqui nessa igreja que não dá valor. Eu falei, gente boa, tô achando que você está querendo é microfone. E aí também há determinadas igrejas e ambientes que o cidadão chega e diz, eu fui pastor em tal lugar, ou a pessoa comunica bem, já está dando uma oportunidade. Uma pessoa que vem de outra igreja para a sua nova congregação, e ele não é daqui ainda não, tem que pôr ele, a pessoa tem que ficar no banco. Aí a pessoa me diz, pastor, eu fui um grande pregador lá na minha igreja, amém, glória a Deus. Agora você virou banqueiro, gente boa. Quinta maneira que o lobo entra. Nós vamos negligenciando a palavra de Deus. Primeiro, o próprio substância, a liderança é meio analfabeta de Bíblia. Segundo, não há um encorajamento e uma, aspas, cobrança para o povo ler a Bíblia e praticar a Bíblia. Então vai tolerando, relaxa na vigilância em oração, relaxa na vigilância no cuidado pastoral. Quando eu estou falando do cuidado pastoral, eu estou falando de uma igreja que aprendeu a pastorear uns aos outros também. E aí o lobo entra. O lobo é sagaz, o lobo tem... gente, o lobo, ele sabe imitar a voz da ovelha. E o lobo não é... Lobos devoradores, diz aqui a palavra, ele não chega assim... não, gente boa. Os lobos geralmente são maledicentes, fofoqueiros, difamadores. Comece a pedir a Deus graça, porque aí você ouve que... conversinha, conversoca, conversar. Ô, gente boa, como é que nós vamos buscar o Senhor e proteger a igreja? Primeiro, pregar as Escrituras, ensinar as Escrituras, falar de que o Evangelho é uma pessoa, o Senhor Jesus, precisa crer e obedecer a sua palavra, e falar isso todo santo culto. Segundo, estabelecer maneiras que possa acompanhar os irmãos e as irmãs, as crianças, adolescentes e os jovens no estudo da palavra. E desafiá-los e envolvê-los no discipulado de Cristo. Terceiro, atenção, valorize mais o caráter do que o carisma. Pessoa carismática, maravilhosa, mas mentiroso, não paga as contas, sensualete, piriguetosa. Vigia, menino! E mantenha a vida da igreja em oração. Nós não damos conta de cuidar da lobada que quer entrar dentro do rebanho, mas Jesus dá. Então, você, meu santo pastor, liderança de igreja, ore. E mobilize a igreja para orar. Orar não é vir todo mundo, não. Se vier, é melhor. Orar, tem 2 ou 3, vamos orar, gente. Jesus protegeu o rebanho. E mais umas 2 maneiras. Exerça a disciplina bíblica com amor. Você não sabe se é o lobo. Então, a ovelha vai obedecer a Jesus. O lobo não vai obedecer a Jesus. Mas, às vezes, a ovelha não obedece da primeira, nem da segunda, nem da terceira. E a gente vai insistindo, e vai insistindo, e vai insistindo. Aí, quando endurece mesmo, tem que exercer aquela disciplina que eu falei ali. E mantenha a sua liderança e a formação dos novos líderes como gente que, vai viver debaixo da autoridade da palavra de Deus, submissão ao Espírito Santo. Que o Senhor compadeça-te de nós, todos nós, pastores e líderes, da sua congregação e da nossa congregação. Que quando a gente descobrir o lobo, bata no lobo. O lobo perturba o rebanho.